dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje é segunda-feira, início de semana. Vamos pedir a Jesus, ao Senhor, que nos ajude a viver na sua presença. Vem com teu saber, Senhor, iluminar o nosso caminho, para que assim possamos viver na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos neste momento nos unir a todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos pedir a Deus também que coloque no seu colo todas as pessoas que estão doentes, depressivas, tristes, que perderam o sentido da vida. Vamos colocar também essas pessoas no colo de Deus, porque elas estão precisando de carinho, elas estão precisando de muita ternura. Vamos entregar nas mãos de Deus todas as vítimas da pandemia, todas as pessoas que se encontram internadas. Vamos entregar também nas mãos de Jesus todas as pessoas que fazem o tratamento do câncer. Entregar nas mãos de Deus as crianças, entregar nas mãos de Deus os nossos familiares. Mas não podemos esquecer também de todos os profissionais de saúde, de todos os cuidadores e cuidadoras, né? Pessoas que cuidam dos doentes com carinho. Vamos também nesse dia de hoje pedir a Deus que Ele nos ajude a sermos fiéis, fiéis ao seu projeto, que Ele nos ajude a cultivar a paz dentro de nós, que Ele nos ajude a ajudar as pessoas que mais necessitam, né? Especialmente aquelas que se encontram à margem da sociedade. Por isso nós somos convidados agora a silenciar um pouco o nosso coração, nos preparando para ouvir o Evangelho de hoje. Vamos ouvir o Evangelho de hoje que está em João, capítulo 2, do versículo 13 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruir esse templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. A gente sempre acha que, né, temos sempre a imagem de Deus, de Jesus como alguém do príncipe da paz, como alguém muito tranquilo, né? Como alguém, como a imagem que às vezes que a gente liga a Jesus é só alguém que cura, né? Que cura os doentes, que cura as nossas enfermidades, mas aqui Jesus se apresenta meio que violento, né? Meio que revoltado, e com toda a razão, né? Num gesto de autoridade, Jesus declara encerrado o expediente do templo e põe fim ao culto, né, aquele tipo de culto, né, que explorava o povo. Né? Ou seja, esse tipo de culto não tem mais sentido.
onde as pessoas exploram os pobres, né? Por isso aqui ele vai derrubar, né? Ele derruba, ele faz primeiro um chicote de corda, não sei onde ele encontrou corda, né? Não sei se lá tinha para vender, né? Mas ele faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo. Inclusive aqueles pequenos comerciantes, como os de pombas, né? Como diz ali, né? Ele expulsa todo mundo, porque a casa de Deus não é uma casa de comércio, não deve ser uma casa de comércio nem de interesses pessoais. E a casa de Deus também não é um lugar onde para a gente exercer o nosso poder, a nossa autoridade. Né? Devemos sim exercer a nossa autoridade, mas como pessoas que ajudam os outros a entrar em comunhão com Deus. Não um lugar onde a gente vai exercer o nosso poder, o poder desenfreado. Né? E é interessante que aqui Jesus vai citar algumas passagens bíblicas, né? Então, essa questão do comércio na casa de Deus, no templo de Deus, não era só na época de Jesus, mas já vinha acontecendo essas práticas bem antes. Por isso, Jesus vai citar algumas frases do Antigo Testamento, né? Quando ele diz: a casa de Deus não pode ser transformada em um covil de ladrões. Isso Jeremias já dizia, né? E se quisermos, depois a gente pode conferir, Jeremias 7, no versículo 11, né? Quando ele diz: o futuro não haverá mais vendedor na casa de Deus. Né? Também essa é uma passagem tirada de Isaías, no capítulo 56, não, de Isaías de Zacarias, né? No capítulo 14, 21. No futuro não haverá mais ladrões na casa de Deus. Isso significa dizer que já existia antes essa prática, né? Depois Isaías, que vai dizer: a casa de Deus deve ser uma casa de oração para todos os povos. E é por isso que Jesus também vai dizer com o seu gesto que a casa de Deus deve ser uma casa de oração. Uma casa onde o povo vai à procura de paz, onde o povo vai à procura de Deus, não uma casa onde o povo vai procurar comprar ou vender alguma coisa, né? Por isso que Jesus age dessa maneira, ele não está contente com aquela situação. E aí a pergunta hoje que fica para nós, ou a reflexão que fica para nós é: o que a gente faz também com a nossa casa comum, né? Com a casa comum que é nosso planeta, né? Quantas vezes a gente também não sai destruindo tudo, né? Ou quantas vezes a gente não vende a nossa casa comum, né? Por interesses próprios, né? É interesses próprios, a gente não destrói tudo. E nós temos também uma outra casa que deve ser cuidada com muito carinho, porque a gente fala e a gente acredita que ali mora Deus, que ali mora o Espírito Santo, que é a nossa casa, a casa do coração. É o templo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. E por isso devemos cuidar com muito carinho. E quantas vezes a gente também ali não faz dessa casa um covil de ladrões. Ladrões que tiram a nossa paz, que roubam de nós a nossa alegria, roubam de nós a consciência, a consciência, né? Então, às vezes, nós fazemos também da nossa casa, que é o nosso coração, um lugar onde habitam muitos ladrões. E ladrões perigosos, viu? Ladrões perigosos que nos levam, às vezes, até a morte, a suicídio e tantas outras coisas, que nos levam a ferir o outro, né? E aí eu queria terminar essa reflexão deixando algumas perguntinhas. Você tem consciência da presença de Deus dentro do seu coração? Então, você, nós temos consciência da presença de Deus em nosso coração? Nós cuidamos desse coração? O que tem ocupado, né, os nossos pensamentos? Né? Como é que anda os nossos pensamentos? Você guarda ódio, sentimentos ruins no seu coração? Quantas vezes, né, a gente não guarda raiva, ódio? Tudo isso destrói, né, a casa de Deus. Tudo isso destrói a casa de Deus. E quando a gente destrói a casa de Deus, a gente se autodestrói também. Porque às vezes a gente guarda tanto ressentimento ruim, né? Às vezes a gente guarda raiva, a gente guarda ódio dentro de nós.
de pessoas que às vezes até já esqueceram, estão tão longe de nós, mas a gente continua anos a fios guardando ressentimentos. A gente não é capaz de perdoar. E aí a gente mancha, a gente destrói, né, a casa de Deus com esses ladrões, entre aspas, que roubam, né? Acima de tudo, que rouba a minha paz, né, que rouba a minha alegria, a alegria de viver. Como está a morada de Deus dentro de nós? Então, essa é uma pergunta que vai ficar no ar, são perguntas que ficarão aí para que a gente continue refletindo. Né? Como é que eu estou cuidando, primeiro, da casa comum, que é o planeta, e depois, como é que eu estou cuidando do meu coração, morada do Espírito Santo. Né? E como é que eu estou cuidando mesmo do templo físico de Deus. Né? Ali eu encontro paz, ali eu encontro aconchego, eu sou bem acolhida nesses espaços, eu acolho bem as pessoas que chegam nesses espaços. Né? Os nossos templos é realmente a casa de Deus ou um lugar, né, um covil de ladrões? Um lugar onde as pessoas vão ali por interesses próprios. Então, nós vamos continuar a nossa reflexão, a nossa oração com essas perguntinhas. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje, nos ajudando a cuidar da nossa casa, do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.